Bom, o desenvolvimentismo é um sistema de pensamento ideológico que foi criado aqui na América Latina, particularmente a partir da década de 30, 40, 50, mas que vai ganhar força de fato no pós-Segunda Guerra Mundial, se torna um sistema ideológico hegemônico na região. Basicamente, a pergunta que eles se colocavam é como superar o subdesenvolvimento, né? O subdesenvolvimento foi uma teoria específica criada aqui na América Latina por Raul Prebisch, um economista argentino, e Celso Furtado, um economista brasileiro. A ideia deles era que a partir da industrialização nós conseguiríamos superar, né, nossos índices de pobreza, o nosso atraso, frente aos padrões de vida dos países do norte. Isso avançou, ou seja, a industrialização conseguiu avançar, mas a partir da década de 70 se percebeu que essa industrialização não era o meio mais adequado de superação da pobreza. Daí, a partir dos anos 60 e 70, surgirem teorias e práticas políticas alternativas de radicalização dos termos dessa teoria do subdesenvolvimento. Nesse momento que surge, então, a teoria da dependência, onde acompanhada da radicalização política que vem com a Revolução Cubana do final dos anos 50 e início dos anos 60, e depois a experiência chilena de Salvador Allende e dos sandinistas também na Nicarágua. Bom, 80 e 90 isso reverte por conta do neoliberalismo, e hoje, a partir dessa crise mundial, começa a ressurgir, né, uma retomada do desenvolvimentismo a partir desse chamado novo desenvolvimentismo. Alguns países experimentam algumas experiências de novo desenvolvimentismo, como a Argentina, talvez o Uruguai, alguns países. E no Brasil existe o debate se o governo Lula é um novo desenvolvimentista ou uma versão social do neoliberalismo, né? Bom, talvez o primeiro governo do Lula foi muito marcado pelo neoliberalismo social, e agora, né, na segunda etapa, por conta da corrupção e a queda, né, de Palocci, do seu grupo político, né, o governo Lula tenta dar essa guinada, mas isso ainda não está muito bem estabelecido. O Banco Central ainda tem uma posição muito firme na condução da política econômica. As políticas sociais ainda são muito ligadas ao enfoque neoliberal. Então o novo desenvolvimentismo tem uma força importante no Brasil e no continente, mas não é hegemônico. Eu diria, fechando, que a América Latina hoje está em disputa, são várias encruzilhadas. Nós temos o socialismo do século XXI, Bolívia, Equador e Venezuela, Cuba, que é o socialismo do século XX, tentando se atualizar para o século XXI, o novo desenvolvimentismo em alguns países, e agora também nós temos a contra-revolução em marcha, né? Particularmente aí, Honduras tentou-se reverter o processo do socialismo em Bolívia e na Venezuela. Então hoje o quadro da América Latina é complexo, envolvendo essas três grandes forças: socialismo do século XXI, novo desenvolvimentismo e também a contra-revolução em marcha. A ideia de desenvolvimento, ela sempre traz no seu bojo uma ideia de progresso, de derrubada, de destruição, essa coisa que foi um pouco a modernidade, que hoje tanto se questiona e se critica. O que se poderia apontar para os países que não fosse esse desenvolvimento capitalista que a gente conhece? Existem algumas experiências nessa direção? Bom, o conceito de desenvolvimento ele tem um largo... Ele passou por várias transformações, né? Certamente ele surge com essa noção da ideia de progresso, um progresso linear, né? Onde a gente evolui de sistemas arcaicos para sistemas mais evoluídos. Isso foi desenvolvido já no cristianismo, já tem um pouco essa ideia, do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista econômico isso foi produzido pela economia política clássica, né, com Adam Smith, que se perguntava por que alguns países são pobres, por que alguns países são ricos. Isso se dava pelo desenvolvimento das forças produtivas. Nesse momento não está colocada muito essa questão da destruição, né, do meio ambiente, própria da destruição das forças produtivas do ser humano, né? Isso vai ser colocado como socialismo, né? O socialismo utópico já faz isso, Charles Fourier já faz isso muito bem, já critica a chamada civilização industrial, ele faz uma bela crítica sobre isso, do ponto de vista utópico, com seus limites, mas já é uma crítica muito interessante. O Marx aprofunda isso, né, no século XIX, mas ainda
certamente ainda numa perspectiva ainda um pouco eurocêntrica, embora o Marx vai mudar um pouco de visão no final da sua vida. Isso também vai seguir no socialismo do século XX, né? Essa ideia de que a industrialização, o desenvolvimento das forças produtivas era necessário sim para superar o atraso desses países. Bom, hoje em dia tem algumas alternativas comunitárias, chamados povos originários, particularmente aqui na América Latina, que vão justamente contestar essas formas clássicas, sejam formas capitalistas, sejam formas socialistas de desenvolvimento. Particularmente, uma posição pessoal, eu não tenho ainda elementos que possam entender como que essas críticas, né, ao desenvolvimento do século XX, né, 19, 20, né, seja capitalista socialista dos povos originários, ela possa se incorporar também em grandes projetos nacionais, né? A gente também não pode perder de vista que hoje nós temos que alimentar, e não somente, né, necessidades básicas, mas necessidades do estômago, da fantasia, como dizia Marx. A gente não tem que dar só alimentação básica, uma boa alimentação, produtos de higiene, saúde, educação, cultura, questões estéticas para 6 bilhões de seres humanos. Como que a gente vai fazer isso a partir, né, sem o desenvolvimento das forças produtivas? Então, a gente também não pode descartar esse legado que nós temos, né, do alto desenvolvimento das forças produtivas, mas é premente que a gente tem que conjugar isso, né, com não esgotamento ou mais, né, para a liberdade do ser humano conjugado com o seu meio ambiente social e cultural que ele vive.